Olá, gestor, gestora, cidadão, cidadã. Me chamo Tiago e atualmente sou auditor do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Nesse módulo, conversaremos um pouco sobre a Lei das Eleições, a Lei 9.504 de 1997, e as condutas que ela veda aos agentes públicos durante o período de campanha eleitoral. Vamos abordar os objetivos dessa lei, a quem ela se aplica e vamos conversar também sobre cada uma das vedações em si, tentando sempre trazer exemplos práticos do dia a dia do gestor. Ao final, conversaremos sobre como é importante fazer a interpretação dessa norma em conjunto com as demais leis que se aplicam ao último ano de mandato do gestor, em especial em conjunto com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Neste primeiro vídeo, vamos focar nos objetivos e nos princípios por trás das vedações previstas na Lei das Eleições. Vamos definir quem é o agente público para fins da aplicação da lei eleitoral e quais as penalidades previstas na lei para o descumprimento dessas vedações. Vamos começar. Eu pergunto: qual é o objetivo das vedações estabelecidas pela Lei das Eleições? Para esclarecer essa situação, imagine o seguinte: durante o período eleitoral, um prefeito é candidato à reeleição para esse mesmo cargo. Ou seja, ele possui amplo acesso aos recursos e à estrutura da prefeitura, incluindo o controle dos contratos de obras públicas, a distribuição dos benefícios sociais vinculados à prefeitura e a utilização dos veículos e servidores públicos. Esses recursos e o poder de usá-los colocariam os demais candidatos, mesmo com propostas igualmente válidas, em uma possível situação de desvantagem na disputa do pleito. Portanto, diferente das vedações previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, que tem como objetivo principal preservar o equilíbrio das contas públicas, as vedações da Lei das Eleições visam preservar principalmente o equilíbrio dos pleitos eleitorais. Ou seja, a palavra-chave aqui é o princípio da isonomia da concorrência dos pleitos eleitorais. Portanto, ao se deparar com uma situação de dúvida no seu dia a dia como agente público, você, gestor candidato, deve sempre se perguntar: isso vai me dar alguma vantagem no pleito eleitoral em relação ao candidato que não é agente público? Se sim, não faça sob pena de responsabilização. Definido o objetivo das vedações aplicáveis aos agentes públicos em período eleitoral, agora vamos delimitar quem é agente público para fins de aplicação dessa norma. Para responder essa pergunta, vamos ao que definiu a lei. O artigo 73 diz: são proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais. Mais à frente, o texto da norma diz: reputa-se agente público, para os efeitos desse artigo, quem exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nos órgãos ou entidades da administração pública, direta, indireta ou fundacional. Veja que a lei usou um conceito bastante amplo para definir o que são agentes públicos, incluindo não apenas os detentores de cargos eletivos, como prefeitos ou vereadores, ou os nomeados por concurso público como eu, mas também uma variedade de indivíduos que desempenham funções na administração pública, seja direta, indireta ou fundacional, em caráter temporário ou permanente. Vejamos dois exemplos para deixar claro o conceito. Pergunta a você: estagiário é agente público para fim de aplicação da Lei das Eleições? E quanto àqueles agentes que se vinculam por meio de relação contratual? Por exemplo, os terceirizados
os concessionários ou os permissionários de serviços públicos. Esses também poderiam ser considerados agentes públicos pela lei eleitoral? A resposta é sim. Veja que nesses dois casos há um vínculo com a administração, ainda que temporário e por meio de instrumento contratual e não de instrumento legal, como é o caso dos servidores com vínculo efetivo. Agora, vamos falar das penalidades previstas na lei eleitoral para os casos em que determinado candidato desrespeite as vedações previstas no artigo 73. A primeira delas, a suspensão imediata daquela conduta vedada. Segundo, multas aos agentes responsáveis, aos partidos políticos, às coligações e aos candidatos beneficiados. E a terceira sanção, a cassação do registro do candidato ou do diploma do eleito que tenha sido beneficiado, agente público ou não. Bem, essas são as sanções de caráter eleitoral. Obviamente que pode haver outras sanções de caráter constitucional, administrativo ou disciplinar quando fixadas por outras normas. Lembro que o Ministério Público é o órgão responsável por investigar as infrações eleitorais, bem como as violações de outras legislações, como o Código Penal e a Lei de Improbidade Administrativa. Além disso, como a utilização de bens ou serviços custeados pelo poder público em favor de determinado candidato, partido político ou coligação configura um desvio de finalidade, os responsáveis por tais ações estão sujeitos também à responsabilização perante o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, o TCE-PE. Então, você que presenciar alguma infração a essas normas que estamos tratando, pode recorrer ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas para fazer uma denúncia. Por último, lembro que você também pode consultar todas as informações que aqui tratamos no Manual de Encerramento e Transição de Mandato Municipal, publicado pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Um link para o manual encontra-se na descrição desse vídeo. Além disso, recomendamos fortemente que vocês leiam o artigo 73 da Lei das Eleições por completo para um melhor entendimento. Um link para essa norma também encontra-se na descrição desse vídeo. Isso é tudo que eu tinha para dizer por agora. Nos próximos vídeos, nós vamos destrinchar cada uma das vedações eleitorais aos agentes públicos em final de mandato. Até lá! Se você ficou com alguma dúvida sobre o conteúdo deste vídeo, envie um e-mail para duvidasgestores@tcepe.tc.br. Gostou do conteúdo? Curta, compartilhe e salve em seus favoritos.